O mundo está condenado. Aqueles chamados de os 10 cavaleiros mais fortes que protegiam o continente já esgotaram a sua energia. E sobre essa vasta terra contaminada, sua morte perdura sobre todos. Menos ele, o cavaleiro que ainda estava de pé. E tudo isso foi causado pelo comandante demoníaco da Gula. E ele mesmo falava que admite que esse humano era forte, mas isso ainda não era o suficiente para matá-lo. Só que mesmo assim, o nosso bombado pegou a sua marreta e acertou esmagando o braço dele tão forte que desceu cabeça abaixo, porque esse bicho era apenas um barulhento sem graça. E desse jeito, finalmente um pouco de paz, mesmo que o bombado pelos ferimentos não vai aguentar muito. Então ele parou pensando se fez tudo errado desde o início, já que o treinamento de mana era um conhecimento exclusivo apenas para cavaleiros e nobres. Portanto, ele teve que superar inúmeras falhas, escalando até o topo, mesmo estando no fundo do poço. E se realmente isso acontecesse ao contrário, se ele pudesse treinar com os métodos apropriados desde o início, ele poderia ter salvado o continente e todo o mundo. Mas pensando que aquele comandante da Gula era realmente diferenciado, mesmo que ele fosse apenas o sétimo entre todos os comandantes do Rei Demônio. Só que nessa hora veio uma voz chamando por ele, e esse chamando pelo nome de Tiny é o Imperador da Espada Asgard von Valentia, que fala que irá morrer em breve, mas antes disso ele quer perguntar uma coisa, porque o Tiny não fugiu da batalha, já que ele viveu nas favelas e não tinha nada para proteger, e o porquê disso é que é vergonhoso fugir de uma batalha, já que um homem deve ser sempre confiante. E ouvindo isso, o velho caiu foi na gargalhada, falando que então deveria confiar no talento que fez dele um dos 10 cavaleiros mais fortes, apenas seguindo o seu orgulho. E assim ele começou nos papos estranhos, falando que quando ele retornar, era para o encontrar. Só que não de vez, porque senão ele mesmo não ia acreditar. E por isso ele vai mostrar um dos segredos da família. E vem falando que o nome de nascença da sua filha é Lila, e veio do nome da flor que ele e sua esposa gostavam. Contudo, na verdade, ele não gostava tanto assim daquela flor. Então não era para ele esquecer essa informação, porque isso vai ser meio que um código que só o Tiny deve saber. E desse jeito a sua consciência se foi, e ao mesmo tempo ele acordou em um outro quarto familiar, pensando que isso é um sonho, já que esse é um passado de merda onde eles invadiram e levaram a sua irmã que tinha ido de base enquanto cuidava dele, porque ele foi espancado escondendo o anel e sua irmã tentou proteger ele e acabou tendo o mesmo destino. Daí nessa hora os caras do Wolf chegaram putos chutando a porta, enquanto Tiny pensava que mal sobreviveu com seu corpo frágil e sua irmã ainda foi de Americanas cuidando dele machucada. E por isso os caras já vieram dando um chutão nela, falando que tem mais uns caras que gostam de cadáveres. Então acaba que isso aqui vale uma boa grana. Daí com isso acontecendo, o Tiny não conseguia mover nem o seu braço, mesmo querendo proteger a sua irmã, pelo menos dessa vez. E assim de tanto ele fazer força para levantar, uma energia azul veio da sua mão e ele conseguiu se mover. E na mesma hora já pulou se jogando em cima do maluco, porque mesmo não conseguindo mexer direito, ele não vai deixar que levem a sua irmã. E nessa os caras já começam a apertar os braços para espancar ele. Então lá foi um monte de chilapada na cabeça, até que os malucos desistiram e foram embora. É diferente do passado, porque o final do seu pesadelo acabou de mudar, já que ele não tinha a mínima ideia de como usar mana nessa idade, mas ele acabou despertando enquanto tentava levantar. E tudo isso pode estar ligado às palavras do Imperador da Espada, porque isso não é um sonho, ele realmente voltou no passado e pode mudar o futuro do mundo com isso. E na mesma hora já aproveita para xingar o velhote, porque podia ter enviado ele pelo menos mais um pouco no passado. Só que nessa hora ele começa a cuspir sangue por causa do seu corpo frágil usando mana. Mas mesmo assim, desabafar desse jeito é inútil, porque se o Imperador da Espada mandou ele pro passado, ele pode considerar essa chance para deixar a sua irmã descansar em paz, porque ele não conseguiu fazer isso na sua outra vida. Então na
na sua mente ele manda o imperador esperar um pouco, porque ele precisa seguir o seu caminho e vingar a morte de sua irmã. Mas antes disso ele precisa levá-la para descansar em paz. E mesmo ele não tendo o mesmo sangue, tudo que eles tinham parecidos eram seus olhos e cabelos negros raros em todo o continente. E por causa disso muitas pessoas o evitaram, mas sua irmã, sempre bondosa, o deu o nome de Tiny e o criou com bastante amor e carinho. E por isso que dessa vez ele conseguiu enterrar a sua irmã em paz. E essa que tá ali do outro lado é a Emma, uma das amigas da irmã dele. E também já não faz muito tempo que ela encontrou ele tomando sopa na frente do corpo da irmã com os ferimentos curados, tipo, do nada. E quando ele terminou de comer, ele só pegou ela no braço e agradeceu a Emma pela sopa, prometendo retribuir esse favor algum dia. E depois disso, o funeral da sua irmã começou, com ele pensando no que sua irmã sempre falava: seja confiante e mantenha a sua cabeça erguida. E por isso ele não terá nenhum arrependimento nessa vida. E assim, um mês depois, finalmente é hora da vingança. Então ele chegou lá na frente perguntando pros malucos onde é que tá o Wolf. Mas o cara já veio e foi dar um tapão nele. Só que ele segurou com apenas uma mão, torcendo o braço do maluco. E agora no próximo ele já veio pra cima puxando pela blusa. Mas quem disse que o bicho subiu? Porque ele não vai conseguir subir isso de jeito nenhum. E desse jeito ele só mandou um chutaço no cara, porque o seu corpo de mana já tá naquele estágio. Uma coisa que ele não foi capaz de fazer na sua outra vida: a fusão perfeita de um corpo de mana com o físico. E como resultado disso, o corpo se torna mais forte. E mesmo essa técnica sendo poderosa, ela possui um efeito colateral, porque você precisa comer que nem um javali. Ou melhor ainda, tem que comer que nem um Luffy, aquele bando de prato na mesa. E lá a Emma tava até reclamando porque ele comeu todo o suprimento de 10 dias dela. E já veio falando pro Cagão que notou algo diferente depois de refazer o seu corpo, porque agora que ele despertou a sua mana, ele pôde consertar os pontos fracos de quando seu corpo estava debilitado. Então ele só pegou a perna do maluco balançando pra cima e jogou longe, agradecendo por terem quebrado seu corpo antes. E aquele maluco que ele jogou voou tão longe que destruiu a entrada toda do lugar, já que agora ele vai acabar com todo esse pessoal que tá aqui dentro. Enquanto os caras estavam se perguntando o que o moleque vai fazer sem nenhuma arma, mas ele puxou a perna de um, falando que acabou de achar uma bem aqui, e foi chicotando um corpo no outro pra todo lugar, derrotando todo mundo que tava lá embaixo. E já vem chamando os irmãos Raiders lá de cima pra cair aqui na porrada fina com ele. Então antes de pular, um deles fala que o moleque é usuário de mana, e por isso um corpo que pode usar mana deve valer uma grana preta, não é mesmo? E desse jeito eles foram pulando pra cima dele, que tava todo ali mexendo no corpo quebrado, enquanto lembrava que no passado, um velho ficou de boca aberta porque ele usava uma pessoa como arma e não tinha nenhuma classe. E por isso o mesmo velho ensinou pra ele combate corpo a corpo. Então quando os malucos chegaram, foi só desviada e dar-lhe um socão na cara do primeiro, e o outro que veio brincar também levou uma canelada. O Tiny pulou pra cima, jogou o maluco no chão e chegou no chutaço na costela, tipo aqueles combis de Dragon Ball. Enquanto o líder dos invasores, Wolf, estava se perguntando quem estava aqui. Daí o Tiny estava lembrando que na sua vida passada ele descobriu que o Wolf era um cafetão que pertencia à tribo dos Homens Fera. E mesmo entre os lobisomens, o prateado que ele transformava conseguia ser ainda mais especial que os outros, porque ele indica a manifestação direta do sangue da família real dos Homens Fera. E na sua vida passada foi um custo matar esse cara. Só que dessa vez ele chegou lá na suavidade perguntando se ele já tá se carregando de medo. Mas o cara já vem puto se transformando, porque vai acabar com esse garoto. Daí quando ele virou o bichão, o Tiny não entendeu nada, porque ele não tem o pelo prateado. Então que tipo de vira-lata é este que apareceu aqui? E de todo jeito o Wolf veio pra cima e o Tiny foi desviando, pensando que ele é mesmo uma lesma comparado ao que ele enfrentou na sua vida passada. E por isso ele só agarrou a bocona e deu um crack usando mana. Lembrando que há muito tempo um amigo Homem-Fera contou que é desse jeito
jeito que se lida com seus irmãos. Daí o cachorrão veio com tudo pra cima, enquanto o Tiny desviava de boa, porque esse é apenas um cão que ladra, mas nem chega perto de morder. E por isso que comece a sessão de espancamentos, porque o seu amigo também tinha dito pra espancar até se cansar, já que eles podem regenerar de quase qualquer coisa. Então apenas se divirta batendo no lobinho. E assim o Tiny mandou um chutaço que o cara destransformou de vez na parede, porque agora ele não vai quebrar apenas a coluna. E depois de todo esse massacre, ele tava ali pensando que talvez isso traga algum conforto para a alma da sua irmã, já que se dependesse dele, a cabeça do Wolf já tava rolando pelo chão. Mas agora ele tá ali todo espancado, implorando pelo perdão da Lady Erna. Enquanto isso, o Tiny apenas pergunta o que um homem-fera como ele faz por aqui. E na verdade ele acabou achando uma pedra estranha ali no chão, e quando ele lascou a mão já sentiu o QI demoníaco, porque tinha um lobo branco acorrentado no meio dessa pedra. E vendo isso, ele lembrou de muito tempo atrás na Floresta Élfica, onde a elfa falava sobre as criaturas espirituais, porque elas são um ser que renasce após acumular mana por pelo menos 100 anos. E o que ela estava falando para ele sobre a quinta essência de um espírito era isso mesmo que ele estava segurando, uma pedra espiritual. E aí ele ficou se perguntando por que do Wolf ter uma pedra dessas, e ainda num estado tão estranho. E de todo jeito ele apenas deu um socão nas correntes, libertando o lobo branco, enquanto olhava as memórias dele, porque esse espírito foi cercado por um grupo de estranhos mascarados usando o QI demoníaco, que prenderam ele dentro dessa pedra amarrado. E aquele garoto que estava recebendo a pedra era ele mesmo, o Wolf, porque esses vagabundos estavam criando homens-feras ao fazer pessoas absorverem pedras espirituais. E foi assim que aquele garoto se transformou no Wolf. E como dessa vez o Tiny chegou cedo, o maluco não conseguiu absorver a pedra completamente. Só que nessa hora o lobão veio querendo morder o Wolf, mas o Tiny só para ele, porque esse bosta merece algo muito pior do que a morte. E como o bicho meio que tava entendendo, ele lembra do que aquela mulher falou, porque era bem possível para humanos domarem um espírito se possuírem uma alma pura e bastante mana, e por isso que apenas as crianças devem conseguir fazer isso. E daí ele ficou cabeçudo, né? Porque mesmo que ele é jovem, a sua alma não é nem um pouquinho pura. Mas como tá funcionando, né? Eu não tenho que reclamar, já que ele tá conseguindo se comunicar com ele através da mana que flui dentro da pedra espiritual. E por isso o Tiny vem fazer um contrato com o lobão, porque ao contrário de magia, não há necessidade de você se focar em aumentar o nível do espírito, porque a maioria dessas bestas ficam mais fortes à medida em que a força de seu domador aumenta. E por isso que a elfa Irina estava entre os 10 melhores cavaleiros do mundo. Mas antes de aceitar o contrato, o lobo pede um favor que o Tiny o vingue contra os adoradores do culto que fizeram aquilo com ele. E desse jeito ele conseguiu seu primeiro espírito e já vai dando seu nome de o Lobo Lunar. E vendo o Wolf ali no chão, ele pensa que só pode ser coisa dos adoradores que rejeitam a deusa e adoram os demônios. E por isso ele dá um chutaço no Wolf, mandando o maluco acordar. Mas como não adiantou, o Lobo Lunar foi lá fazer o seu trabalho, enquanto o Tiny perguntava onde estava o cara que deu essa pedra espiritual pra ele. Só que ele tava ali naquela de a organização vai acabar com você. Até que a própria cabeça do Wolf estourou, porque tinha um feitiço pra ele não revelar nada. E como foi isso, vamos para o mais importante. Ele só pegou o corpo do Wolf e jogou no meio da parede, porque do outro lado estava o tesouro desses vagabundos e o item que ele precisa, o anel da família Valentia. Já que um tempão atrás, uma garota de cabelo loiro chegou perguntando qual o seu nome e veio dando um anel pra ele, falando que quando ele precisar era pra encontrar ela e mostrar o anel. Esse mesmo anel que os malucos tinham roubado dele. E a pessoa que entregou isso a ele era Chloe von Valentia, a filha mais nova do Imperador da Espada, que sempre foi conhecida pela sua bondade, sendo chamada de a Santa de Valentia. E tudo isso aconteceu naquele tempo, porque na cultura da família Valentia diz que as crianças que atingissem a idade legal devem colocar flores em cada um dos templos e fazer o seu nome ficar conhecido. E foi por isso que ela acabou encontrando ele nas ruas e dado esse anel para ele. E na sua vida passada ele demorou para se vingar, então ao mesmo tempo ele demorou para conseguir o anel.
E se ele tiver isso agora, vai ser uma baita oportunidade para encontrar logo o Imperador da Espada. Até que agora ele começou a ouvir uma voz vindo lá de baixo. Então ele foi descendo porque tá na hora. Já que o nosso brilhante careca cavaleiro chegou. E ele não estava conseguindo acreditar lá embaixo que apenas uma criança fez esse estrago todo. E esse é o comandante dos guardas do castelo Lan, que estava ali pensando em usar isso como desculpa para aumentar a propina que ele ganha em troca de proteção. Só que nessa hora o Tiny veio descendo as escadas falando que estava apenas lidando com alguns pedaços de lixo. E como tem um cavaleiro aqui, ele deve estar recebendo uma boa grana do Wolf. E aí que o mano careca mostrou bem até onde não tem cabelo, porque ele foi puto pra cima do Tiny, mas ele só dá aquela mão usada jogando a dele pra longe, já que pelo nível do careca, se ele der o seu máximo ele pode até derrotá-lo, e por isso logo em sequência foi uma joelhada, e mesmo sendo tão forte o carecão ainda conseguiu segurar. Mas agora depois de exibir o poder precisamos fazer uma coisa inteligente, já que o careca ainda não precisa ser o nosso inimigo. Então quando ele queria vir com a espada, o lobo lunar só apareceu naquela forma gigante que fez o careca suar frio. E como ele tá calminho agora, que tal bater um papo? E assim o Tiny veio falando de um acordo, porque ao invés do Wolf, ele pagaria a propina dele. Aí o careca já veio, ó, tu é inteligente, garoto, e vem perguntando se ele vai pagar as 5 moedas de ouro que o Wolf pagava. Mas o Tiny inteligente tem certeza que ele recebia no máximo 1 moeda de ouro, e oferece dar 1 moeda e meia para ele. E se não quiser isso, podemos encerrar as negociações e partir para a briga suavizão. E aí é claro que o careca acabou recuando, falando que o último dia do mês é a data do vencimento. E enquanto ele ia embora, os caras que chamaram ele estavam ali, Sr. Lan, você vai trair a gente assim? O dinheiro falha por mim, amigão. Só que nessa hora, o Tiny jogou uma moeda falando que como o proprietário mudou, ele deveria cumprimentar o Lorde de Estado. Então era pro careca marcar um horário lá pra ele. E mesmo que ele tenha saído assim, é claro que não haverá outro dia de pagamento pra esse bosta. Enquanto pra esses 3 surrados, ele tem uma missão: chamar todos os moradores pra cá. E se eles ousarem fugir, o lobão vai apenas fazer uma boa janta. E assim não foi os 3 gordinhos, porque se tudo seguir de acordo com os planos, cuidar desse lugar não vai levar nem uma semana. E aí 1 hora depois, os gordinhos trouxeram todo mundo. E só de chegar, a Emma veio correndo, pensando que alguém bateu no Tiny de novo. Mas na verdade isso na mão dele é sangue do Wolf, já que ele foi bem de base ali do lado. Então o povo já fica tudo desesperado, porque eles não vão sair impunes por isso, já que todos eles sabem que o Lorde de Estado é quem está por trás do Wolf. E por isso o Tiny vem falando que desafiar a nobreza é um grande pecado, e por causa disso o Lorde de Estado também vai se ferrar. Daí corta com os guardas falando que já tem dias que eles não veem o Sr. Lan, e na verdade ele tá em liberdade condicional, porque teve aquele negócio que aconteceu com os malucos alucinando falando que tinha um lobo gigante atrás deles. E nesse incidente o líder deles estava tão desfigurado que nem conseguiram reconhecer o maluco, além de que todo o dinheiro havia sumido. Mas é tudo compadre, o que isso aí tem a ver lá com Lan? E na verdade o problema é que enquanto ele estava negociando com o novo chefe, não deu muito certo, porque todas as lojas e comércios estão fechadas na cidade, e por isso o chefe de estado está furioso e chamou o líder dos caras aqui. Porque lembrando um pouco da sua vida passada, mesmo olhando os livros de contabilidade, ele não notou nada, e a pedido do Lorde ele entregou o livro e metade da fortuna. Contudo, as coisas vão ser diferentes agora, já que ele entendeu que há nobres que esmagam outros nobres, e por causa desse livro de contabilidade, o Lorde de Estado tá ferrado. E por isso ele fala pro pessoal que agora eles estão livres, e se quiserem se vingar ou desabafar, é a última chance pra dar um tabefe no cara ali no chão. E aí as minas não aguentaram e foram geral sentar o pé na cara sem cabeça. E também eles podem pegar o quanto dinheiro quiserem do tesouro do Wolf para fugirem. Mas antes, ele vai falar uma coisa, porque se eles ousarem cometer crimes por dinheiro ou vazarem o que aconteceu aqui, o nosso amigo Lobão vai arrancar pedaço por pedaço. E já vem falando pra Emma deixar o estado e ir para Diane com os outros, porque ele tem outro lugar que precisa ir. E assim ele vai agradecendo por tudo, já que a partir de hoje, o Distrito das Luzes Vermelhas de Invader está fechado. E voltando lá nos guardas, o nome do novo líder era o Tiny.
Tini, que acabou de chegar. E eles já ficaram ali se perguntando, oi, o que uma criança tá fazendo aqui? Então ele só invocou o lobão que os caras caiu pra trás, porque como ele tem um corpo de criança, coisas como essa vão continuar acontecendo. E lá na frente, o grande mestre da Ordem dos Cavaleiros Crân vem se apresentando, mas o Tini desaforado fala que deve ser costume deles deixar os hóspedes esperando tanto tempo. E aí o cara já veio querendo sacar a espada mandando ele saber o seu lugar. E na verdade, quem tem que saber o seu lugar é ele mesmo que tá querendo parecer superior, mesmo sendo um zero à esquerda, porque o Tini é um convidado do Lorde de Estado. Aí ele tenta falar mais que favelado, enquanto o Tini tá falando que é ele que tá fedendo aqui dentro. Daí quando ele vinha na espada, o mordomo fala que o Lorde está esperando. Então o nosso quase careca foi guiando ele, até que lá dentro ele ficou espantado, e veio falando que é um prazer conhecer o Lorde, porque esse na frente é Timão Von Philippus, um barão. E o porquê dele estar assustado é que no futuro ele tinha um corpo 3 ou 4 vezes maior que isso. No entanto, o livro de contas vai acabar com ele rapidinho. E por isso ele vem falando que gostaria de se tornar uma arma do Lorde. Então, se é assim, ele considera o líder dos Cavaleiros Crân como seu concorrente. Só que os malucos ficou mais espantado ainda, porque ele tem apenas 13 anos. Daí o Lorde levanta falando que então o garoto que roubou sua carteira quer se tornar a sua arma. Mas o Tini fala que pensou que estava fazendo um favor para ele, enquanto o desaforado do Crân já perde a ordem para executar ele aqui mesmo. Só que ele vem falando sobre a repreensão contra as drogas que o Duque de Valente está fazendo em seu território, e a princesa de Valente acabou visitando esse estado não muito tempo atrás, então seria melhor ele pensar no que fazer antes que tudo vá pelos ares. E aí o Crân tentou falar que isso era apenas besteira de criança, mas o Lorde mandou um cala a boca, porque se o que ele diz é verdade, ele merece uma recompensa. Apesar de que ele ouviu que ele controla o espírito do lobo que ele roubou de uma pedra espiritual. E se ele tá vendo isso, tem alguma coisa errada. Então o Tini dá uma olhada com a ajuda do lobo em volta dele. E não é que o safado tava com um círculo mágico que pertence a um mago negro. E se ele consegue usar 2 círculos disso, quer dizer que ele já ofereceu centenas de corpos, ou também centenas de sacrifícios vivos. E provavelmente era por isso que os caras falavam que compravam o cadáver por uma boa nota. E como o Tini não respondeu nada, o Crân já veio sacando a espada pra cima. Daí o espírito do lobo já veio virando um mega lobo lunar. Enquanto o Lorde falava que como ele já tá assim, ele vai ter que mudar o seu teste. E pergunta pro Crân qual é o nível do menino. E segundo ele, o Tini deve estar próximo do estágio 2. E a menos que ele seja descendente de uma família prestigiada e treine desde que nasceu, ele provavelmente deve ser um prodígio, além de que o seu padrão de mana é perfeitamente estável. E desse jeito ele meteu logo um megazão de que aprendeu isso com uma visão. Mas na verdade agora ele precisa de uma resposta melhor ainda para fazer esses malucos acreditarem. E por isso ele revela que aprendeu tudo com seus falecidos pais antes de vir para Pilhas. E se ele quiser confirmar isso, boa sorte, porque né, esses malditos aceitaram todo tipo de refugiado. Então não tem como encontrar informações sobre a sua verdadeira identidade. E no final o Lorde decidiu confiar na palavra dele, porque aquela pessoa julgará se isso é verdade. E por isso era pro Tini ficar na residência do Lorde por enquanto, já que as coisas têm dado errado desde que ele matou o Wolf. Então ele precisa de uma desculpa pra isso. E aí ficou aquela dúvida, desculpas pra quem? Porque pode ser a mesma organização que o Wolf era membro, então se ele se descuidar pode acabar dando merda. E assim o Tini fala que aceita a proposta e pergunta já se ele tem alguma visita especial. E o Lorde lá concorda, falando que ele deve ser muito educado com essa pessoa. E como vai demorar um pouco, ainda tem jeito, porque vai demorar 3 dias para que o Ducado revise os livros, depois mais 3 dias para que a unidade de posição seja formada, e 10 dias até que essa unidade chegue até Pilhas. E tudo isso ao total vai dar 16 dias. E se o convidado chegar depois disso, vai estar tudo resolvido tranquilo. Daí ele pergunta quando
convidado vai chegar, porque ele precisa estudar etiqueta antes da sua chegada, né? E o Lorde vem falando que ele chega em uma semana, então fudeu, porque não vai dar tempo. Então, como é assim, a gente fica com apenas duas opções. A primeira seria fugir, já que o pessoal dele tá bem longe daqui. Porém, se ele fizer isso, o Lorde provavelmente vai colocar ele na lista dos procurados, e isso vai dar uma ferrada no seu encontro com o Imperador da Espada. Além de que fugir de alguma coisa irrita ele muito, porque mesmo que ele não tenha a mesma força de antes, ele vai encontrar uma forma de superar os seus oponentes. E sobre a segunda opção, esse tal convidado que vai chegar semana que vem parece ser alguém de alta nobreza, e como a casa tá vazia mesmo que vai chegar visitas, deixa isso mais estranho ainda, porque a pessoa que deve estar dando apoio ao Lorde deve ser alguém que não pode ser mostrado ao público. E talvez se alguma coisa grande acontecesse aqui em Pilhas, tem uma grande chance de que a visita seja adiada, e por isso ele precisa se tornar mais forte para derrotar o Grão-Mestre e o Lorde. Só que agora não, porque bateu uma fome. Então lá na sala de comida, o cozinheiro estava assustado, porque do outro lado, o maluco já fez uma fila de tigela e continua comendo, já que o seu corpo melhora sempre que ele se alimenta. E como esse é o caso, ele não precisa de nenhuma erva medicinal, é só comer mesmo. Mas nessa hora aparece o humano perguntando se ele é um garoto que aprendeu boas maneiras de um cachorro. Ah, isso aí, você tá me insultando, seu vagabundo, tem que me respeitar agora. Pô, respeitar quem quer bater no garotinho, é foda, né? Aí nessa hora o cara já veio putaço xingando e quebrando a mesa, enquanto o mano da barbinha manda ele relaxar, porque é apenas uma criança. Mas o outro vagabundo chegou falando que pode continuar, e mesmo com isso tudo, o Tiny só mandou ele vir, porque ele já aproveita e mostra pro Grão-Mestre o quão forte ele é, já que melhor dizendo, como ele tá aqui, isso pode ter sido armado pelo Lorde. Então eles foram pra fora e juntou uma galera em volta, e o mano barbado veio mandando ele cair pra cima, e como ele quer tanto lutar, o Tiny só chutou as pernocas dele, que caiu mandando um chocaço com ele desviando, e depois dessa só dá-lhe um chutaço na outra perna, enquanto o cara já não tava entendendo, porque isso não é o poder de um nível 1. Mas mesmo com as pernas ferradas, ele vai pra cima mandando uma marretada de mão, só que o Tiny passou por baixo das pernas, pulou pra cima e agarrou bem no pescoço dele, porque agora vamos brincar um pouquinho de clac-clac. E desse jeito o Tiny ganhou a batalha, enquanto todos ficaram assustados, porque um cavaleiro perdeu pra uma criança. E na cabeça do Tiny, ele derrotou um cavaleiro sem a ajuda do lobo para mostrar o seu potencial. Daí nessa hora ele acabou quase capotando, porque ele precisou gastar muita mana na hora de virar aquele cabeção. E se isso fosse na sua vida passada, ele teria muitos problemas, já que o seu corpo recuperava rápido, mas a desvantagem é que a sua recuperação de mana era muito lenta. Só que nessa vida temos a harmonia completa com o corpo e a mana, e por isso ele pode treinar o quanto quiser e ficar bem mais forte do que na sua vida passada. Aí lá no Lorde ele fala que o movimento do ducado que ele tinha dito antes eram verdadeiros, e por isso ele manda o jovem aproveitar este bife de vitela, já que ele tem um futuro promissor a partir de agora. A única coisa ruim é que não tem nenhum mestre bom bastante para ensinar um gênio, mas o Tiny fala que pelo que ele ficou sabendo, os maiores cavaleiros da história cresceram sozinhos, e o que fez eles partirem nesse caminho era possuir um grande Lorde para seguir. E vendo isso, o tal Lorde lá fica até impressionado, falando que tanto no Império quanto em reinos vizinhos, esse formato de orelha, cabelos e olhos negros são bem raros. Então agora ele entende, porque nunca imaginou que um estrangeiro fosse valer tanto. Enquanto o Tiny ficou ali não entendendo nada com nada dessas baboseiras. E segundo ele, aquela pessoa explicará os detalhes. Só que pro Tiny ele tá assim por causa do poder do círculo, mas nunca se sabe quando o demônio vai atacar, já que na sua vida passada ele foi abandonado e perdeu o círculo. Daí ele continuou falando que aquela pessoa está ansiosa para conhecer o Tiny, enquanto depois disso ele foi pro campo de treinamento cheio dos pensamentos. Mas o que ele tem que focar agora é que o Lorde está no segundo círculo e o Grão-Mestre está no segundo estágio, e por isso ele também precisa chegar lá em 6 dias. Daí 3 dias depois,
seu corpo pequeno já estava bem forte, além de que os seus movimentos estão muito melhores do que antes. E talvez o problema na sua vida passada foi aquele tamanho monstruoso, porque antes ele só queria ser grande e forte, e por isso seu corpo conectado com a sua mana respondia a isso inconscientemente, fazendo com que a harmonia entre corpo e mana fosse quebrada por ele ter crescido demais. Só que dessa vez ele não precisa ser tão grande assim. Até que nessa hora chegou 2 mano pra treinar, mas quando viram o Tiny lá já meteram foi o pé. Só que depois deles, o capitão chegou mandando ele seguir, já que o Lorde deu instruções para dar uma arma para ele. E olha que este foi o tempo perfeito. E lá dentro do armazém estava cheio de armaduras e espadas, mas nada de um machadinho que ele gosta. E por isso ele pergunta se pode pegar algo como a espada do capitão. E aí ele já veio todo pimposo falando que esta espada Gyros foi feita por um renomado artesão de espadas, um artigo de luxo. Aí o Tiny só manda aquela de que essa espada combina muito mais com ele, porque ela deveria estar nas mãos de alguém bem mais talentoso. Daí o cara já explodiu de raiva perguntando se ele tá querendo morrer, mas o nosso espertalhão fala que se eles estiverem satisfeitos, que tal uma luta? E na mesma hora que ouviu isso, o cara já veio voando pra cima. Só que lá de fora o povo tava ouvindo o Tiny gritar: "Oh, me desculpa, capitão, eu terei mais cuidado", e saindo de lá de dentro todo surrado e carregando uma espada estranha enfaixada, enquanto todos pensavam que o Capitão Cry bateu numa criança. Então os rumores de que ele não gosta do garoto devem ser verdade. Daí indo lá pro quarto, as empregadas perguntam pra ele o que aconteceu, e o safado só fala que o capitão disse que iria pegar uma arma, e isso acabou acontecendo. Daí de noite do Lorde, ele pergunta se o sacrifício está seguro, porque esse garoto está deixando os invasores de cabeça para baixo, e por isso ele precisa adiar um fim nisso logo, já que em alguns dias a linhagem dele será confirmada. O único problema é que se ele não for daquela família, ele terá que pagar um preço terrível. Mas para ele isso não vai acontecer, porque ele é muito talentoso, tem conhecimento de maneiras que só deve ter vindo de uma família com muito prestígio. E acima de tudo, ele tem olhos e cabelos negros, então ele com certeza deve ser daquela família. Daí quando ele deitou para dormir, só veio o Win-Win, que é uma magia de alarme do seu círculo. E quando ele olhou para frente, o Tiny só apareceu torando ele no meio, porque isso é um castigo dos céus. E no outro dia de manhã, as empregadas estavam assustadas com aquela cena e uma energia de magia negra, até que os cavaleiros pensavam que isso não é possível, mas o padre já esteve aqui e foi reportar para a paróquia sobre essa energia, enquanto Glenn falava que uma investigação do Império também será enviada, e o porquê do corpo dele continuar assim mesmo depois da morte é porque se um mago negro morre, então ele apodrece na hora. Daí o Glenn vai e percebe que essa era a espada que o capitão usava, e aí todos ficaram: nossa, será que foi ele? Porque o capitão ainda não deu as caras desde ontem. E por isso os guardas foram fazer uma pesquisa sobre o assunto, perguntando a todos os empregados de ontem se eles viram o capitão. E todos os testemunhos falavam a mesma coisa. Eles souberam que o capitão deu uma surra no garoto. E por isso Glenn mandou chamar o Tiny até aqui. E chegando lá, ele acabou contando a mesma versão que todo mundo estava contando para eles. E daí o Glenn questiona, porque eles investigaram o armazém, mas não havia nada do capitão lá, porque ele desapareceu depois disso. Então ficou muito estranho. Mas o Tiny só deu aquela de ator falando que realmente não viu ele. E de todo jeito o testemunho dele é igual ao de todos os outros empregados. Daí o Tiny aproveita para perguntar o que vai acontecer com ele, porque o Lorde já tinha dito que o seu futuro estava garantido. Só que o Glenn apenas mandou ele voltar aqui amanhã, enquanto o Tiny não conseguia se lembrar desse cavaleiro aí de jeito nenhum, da Barbicha, já que ele lembra de ter mandado todos eles de base do passado. Então no outro dia ele recebeu uma placa de mercenário e dinheiro, com Glenn falando que apenas plebeus com status de mercador ou mercenário podem entrar em outras províncias, porque segundo ele, ficar em um lugar podre como esse só vai desperdiçar os seus talentos. E por isso esse é o conselho que ele dá: vá para longe e fique mais forte. E agora o Tiny até entendeu o motivo de não ver ele na sua vida passada. Foi porque
porque ele deve ter saído antes de tudo. Então ele vai agradecendo, pensando que agora que o Mago Negro está morto, a família imperial deve se mover. E como o Ducado não veio pra cá, o Tiny vai ter que procurar eles pessoalmente. E antes de ir, o Glenn vai lá falando pro Tiny não se esquecer dele. Mas olha que o bicho nem sabia o nome do maluco. Daí ele fala que o nome é Glenn Liberty, mas pode só chamar de Glenn mesmo. E desse jeito o Tiny partiu pensando que acabou deixando um grande problema sem solução nas mãos daquele cavaleiro. E agora que ele tem a placa de mercenário, ele ia até a guilda pegar um cavalo. Só que o lobo na mesma hora veio pra fora, porque é pro Tiny montar nele. E assim ele foi na forma menor, porque normalmente os espíritos se materializam no tamanho que tinham quando estavam vivos, mas também podem ficar de um tamanho proporcional ao do feiticeiro. E aí ele, montado no lobo, sentiu que a sua alma e os seus sentidos começaram a se tornar um só. Então, como deu certo, simbora rapaziada, porque novas coisas nos esperam depois dessa floresta. E desse jeito ele pode ir até Karun rápido, porque lá é onde acontecerá a primeira catástrofe. Já que na sua vida passada muitas catástrofes surgiram no mundo, uma atrás da outra, enfraquecendo o poder da humanidade. E tudo isso começou com o desaparecimento da relíquia de Karun. E por isso ele precisa impedir esse acontecimento, porque os tesouros da humanidade foram concedidos pela deusa, as 7 relíquias sagradas. Só que o problema é que essas relíquias vão ser roubadas. Então dessa vez ele não vai deixar isso acontecer e vai estar lá junto ao exército na batalha, já que a primeira catástrofe vai ser em Karun, o reino do mar. Mas antes de ir pra lá, ele vai até a casa do Duque. Enquanto isso, na cidade, chegou uma pessoa estranha botando todo mundo pra dormir e veio perguntando pro Glenn, usando magia, o que ele sabe sobre a morte do Lorde. E daí ele contou o que sabia e o mano botou ele pra dormir também. Até que quando ele acordou, um dos guardas veio relatar um problema, porque o corpo do Lorde desapareceu. E aí deu bosta pra investigação deles, né? Enquanto o encapuzado achou o corpo do dono dessa espada, e por isso o culpado do incidente deve ser aquele garoto, o que derrotou o lobo e desapareceu. Então ele já jura vingança contra o Tiny, por atrapalhar os planos da organização. E agora no portão oeste, o plano até agora tá indo certo. O foda é que ainda não temos dinheiro pra comprar um equipamento decente. Só que nessa hora chegou um magricelo e um gordinho mandando ele passar todo o dinheiro pra cá. Mas vendo isso, é o Tiny que faz a mesma pergunta, porque achamos o nosso resolve problema. Enquanto ele lembra que na sua outra vida havia uma regra que falava: se uma grande sombra aparece em um beco, você deve se esconder sem nem respirar. E por isso ele pegava os caras desses becos e sacudia legal. Até que voltando nos caras, ele bateu nos dois e pegou o dinheiro. Daí mais gente chegou falando que são da família Rufus, mas pro Tiny eles são tão fracos que ele nunca ouviu falar. Então o mano veio de novo e levou uma lapada bem na cara. E aí no magricela foi só um chutão, porque esses caras são um bando de fracotes. E olha que disso ainda recebemos um bocado de dinheiro. E assim depois disso paramos na lojinha de equipamentos, compramos uma armadura de couro e uma clava para acertar na cabeça do povo. Até que lá de fora ele vê uma multidão conversando sobre ela estar aqui. Então ele pergunta pro vendedor se tem alguma coisa acontecendo na cidade. E na verdade a princesa de Valentia está em patrulha aqui. E só de ouvir isso ele já pensou filosofando, porque se a sua irmã o ensinou sobre o afeto, a Chloe foi a primeira pessoa que deu esperança a ele. Embora não tenha terminado as 1000 maravilhas, graças à esperança ele pôde continuar. E por isso essas duas pessoas acabaram mudando a sua vida. Daí ele até lembra que quando encontrou ela em sua vida passada, a mulher caiu foi na risada, porque o nome Tiny não combinava nada com o homem gigante que ele se tornou. Mas nessa vida ele vai encontrar ela bem mais rápido e conseguir a sua reunião com o Imperador da Espada. Até que em outro canto da cidade, o filho mais velho do Conde Lucente estava apresentando a cidade para Chloe, falando sobre os comércios e tudo mais. Só que ela parou ele falando que quer dar uma olhada nas partes mais pobres da cidade. E o cara, não entendendo, diz que vai levá-la até lá. E o porquê dela ter interesse nisso foi pela educação que ela recebeu de seu pai, porque ele falava para ela dar uma olhada nas pessoas mais pobres e buscar formas de melhorar a vida deles, porque só assim o país poderá ser um lugar melhor.
melhor. E ela mesma tem esse desejo de mudar a percepção de realidade que todos têm. Mas quando seu noivo for anunciado na cerimônia de maioridade, ela não será mais livre pelo resto da sua vida. Então ela até pensa em se refugiar em algum templo, mas o seu pai ficaria muito triste com isso. Até que nessa hora, uma criança apareceu lá na frente e o povo já ficou: quem é este garoto? Mas ele veio levantando o anel, falando que a princesa deu isso a ele, e já ajoelha falando que ela disse que ele deveria trazer isso de volta algum dia. E ela mesma já vê reconhecendo que esse é o seu anel. Mas pelo que ela lembra, ela deu esse anel para uma criança pobre. E aí os guardas já botaram foi a espada no meio da goela dele. Enquanto ele falava que pode ser difícil de acreditar, porque ele é aquela mesma criança. Além de que ele é o único com cabelos escuros em pilhas, ou talvez seja o único em todo o ducado. E com isso ela ficou assustada, porque o garoto era tão fraquinho e pequeno um tempo atrás, chegava até a ser fofinho. Daí nessa hora ele usou a sua mana trazendo o lobo lunar na sua versão menor, que ela morreu foi de fofura com essa coisinha, porque só crianças muito puras podem conseguir um espírito desse jeito. E ela também já veio elogiando o nome que ele colocou no lobinho, falando que não imaginaria que ele tivesse crescido tanto assim em apenas 2 meses. Daí ele fala que seu nome é Tiny, e o seu crescimento se acelerou por ele ter despertado a sua mana. Só que a ruivinha lá tava bolada com isso, porque parecia muito suspeito. E até aquele loiro fala que seria melhor interrogar ele depois de uma quarentena. Mas o Tiny só fala que não irá pedir que confiem nele, e lembra o que a princesa falou pra ele aquele dia, porque ele quer se encontrar com o Sr. Esgard von Valentia. Então de novo a galera foi apontando a espada pra ele, perguntando como este pirralho te atrove, enquanto ele fala que não tem como ele ser capaz de fazer mal ao santo da espada, porque existem apenas 7 super-humanos em todo o continente, e um deles é ele, o próprio imperador da espada, que pode usar o poder da destruição. E aí todo mundo ficou elogiando que o prestígio de Vossa Excelência tenha se espalhado pelo mundo. Mas de tudo isso, o Tiny fala que gostaria de explicar pessoalmente ao Duque o que aconteceu em Pilhas. Daí um tempo depois, a Chloe estava interrogando a sua cavaleira se estava escondendo mais alguma coisa dela além do que o Tiny tinha dito. E o que ela sabe é que é aquilo do Mago Negro do Império, e parece que há alguém muito maior por trás disso. E como o Tiny vivenciou isso, o depoimento dele pode ser uma pista importante. E por isso é melhor levar ele logo lá pro seu pai. Enquanto a outra pergunta até quando que ela vai ficar segurando esse lobo aí? E ela até tenta fazer a ruivinha passar a mão nele, mas a fofa ficou envergonhada de tanta fofura que o lobinho é. Até que ela pergunta onde é que o Tiny foi. Só que na verdade o jovem Edmond levou ele porque queria falar alguma coisa, e bem nessa hora o lobo já desapareceu. Enquanto lá no Tiny, ele pergunta pro caboclo o que ele sabe sobre o Mago Negro, mas na verdade isso era apenas uma armadilha para fazer o Tiny seguir ele, porque agora ele vai aprender as boas maneiras com uma sessão de tapa. Só que no primeiro que ele foi dar, o Tiny segurou com uma mão só, que não soltava por nada. Daí depois de um tempo ele soltou coçando os ouvidos, perguntando se ele trouxe ele aqui, ele deve ter preparado alguma coisa legal, não é mesmo? E desse jeito o Tiny foi seguindo o bunda mole, enquanto a cavaleira ruiva saiu de cavalo procurando eles, já que segundo a princesa, o espírito desaparece quando seu mestre está ficando longe. Então lá fora do castelo parece que chegamos em algum lugar, e esse lugar é onde a família Rufus mora. E o cara ali tava perguntando se ele já veio atrás do produto, mas na verdade ele não veio por nada disso. O que ele quer é que esses manos fortes eduquem esse plebeu. Daí um cara tentou falar algo e só levou um tapão na cara por questionar as suas ordens. E quando os Magrecelon foram na frente pra pegar da porrada, eles viram que esse era o mesmo garoto de mais cedo. E aí já foram se cagando todo, contando pro chefe que esse era o garoto que bateu neles. Então o mano pegou uma clava e veio com tudo pra cima. Mas o Tiny só mandou ele longe com a sua, perguntando se é só isso que eles têm, porque agora ele vai acabar com todo mundo que tá aqui. Só que antes de marretar, os malucos já fizeram foi desmaiar de medo. E os outros dois que sobraram não queriam lutar nem a pau. Daí um tempo depois disso, a ruivinha chegou lá atrás e viu que tava todo mundo detonado, enquanto o Tiny tava em cima de um cofre lendo. E já entrega isso pra ela, porque é um livro de subornos, já que esses caras faziam tráfico humano. E com isso, aquele loiro idiota não conseguiu enganar mais ninguém. Então assim, depois daquele incidente, o loiro burro foi expulso do ducado e finalmente estamos indo encontrar o Santo da Espada.
Até que lá na carruagem o Tiny pergunta se ela não desconfiava dele. E na verdade ela já ouviu falar do garoto de cabelos escuros em pilhas. E dizem que ele destruiu a organização do submundo e libertou todas as vítimas. E ele acabou de fazer isso novamente, então é incrível. Mas ela ainda dá um ralo nele porque tem que avisar antes as coisas, né? E assim, 3 dias depois, os cavaleiros pararam perguntando para a princesa porque uma elfa pediu para acompanhar eles. E ela já vem falando que é uma enviada da árvore do mundo, Erina, e veio cumprimentar os viajantes porque ela deseja acompanhá-los neste momento. E as meninas já ficaram encantadas com a elfa, enquanto o Tiny percebe que ela é uma feiticeira de 5º círculo. E esses elfos são os descendentes das fadas famosas por sua beleza. Elvenhém, o reino dos elfos, está localizado no extremo oeste do mapa. E por isso sempre é muito difícil ver os elfos no Império de Aslan. E mesmo assim, a maioria do povo é amigável com eles, já que elfos nascem com habilidades elementais e são conhecidos por serem puros, gentis e amáveis. E como essa elfa é um mago negro de 5º círculo, isso é estranho. E lá ela foi falando para a princesa que está atravessando o ducado para o reino de Waravist. E a elfa veio toda formal com a galera, mostrando respeito, dizendo que o seu objetivo é viajar pelo mundo todo ouvindo histórias, e veio perguntando se ela é a dona deste espírito. Mas o verdadeiro dono é este garoto bem atrás, o nosso Tiny desconfiado, porque ele nunca pensou que alguém como essa pessoa fosse de alto escalão da organização. E daí, entrando no modo ator, ele já veio, nossa, é a primeira vez que eu vejo um elfo, enquanto a outra pergunta se ele ficou maluco agarrando a perna dela. Infelizmente, essa bicha aqui não conhece as habilidades do seu lobo lunar, já que só o dono pode saber. E como eles estavam conversando há algum tempo, ela veio fazer uma demonstração de magia. E nessa o Tiny já foi analisando, porque eles têm 12 especialistas de nível 3 e uma guerreira de nível 4. E pensando nisso, as etapas do círculo de um mago e de um usuário de mana podem ser vistas como iguais. Então, para vencer alguém de um nível acima, seria necessário de pelo menos 5 pessoas um nível abaixo. Ou seja, se ele do nível 2 quiser vencer alguém do nível 5, ele precisaria de pelo menos 100 cópias dele, já que apenas um ataque dela ele já estaria no bagaço. E como eles têm uma carta secreta, só precisamos esperar uma oportunidade. E na hora que o lobinho pulou na outra, a elfa deu a ideia de querer segurar ele um pouquinho. E no primeiro vem aqui queridinho, o lobo já foi na sua forma monstra e o Tiny martelando. Enquanto a nossa ruivinha veio na esparada porque essa bicha é uma maga negra. Já que uns minutinhos antes, o Tiny falou pra princesa usando o nosso lobinho lunar, porque essa é uma elfa negra. E se eles não fizerem um ataque surpresa, estarão em perigo. E foi por isso que o lobo tinha pulado na ruiva para passar a mensagem adiante. Então voltamos naquela, o Tiny martelando de um lado e ela na espadada. E daí quando a bicha desviou, ela subiu para cima com a sua magia, enquanto os cavaleiros estavam indo. O Tiny tentou dar uma de esquerda, mas não funcionou, porque ela veio usando magia para cima do pessoal, se perguntando como esses desgraçados descobriram. E o Tiny ali, é claro que a gente ia saber, porque o fedor dela dá de sentir de longe. E por causa disso, agora vem uma magia gigante estourando tudo pra cima do Tiny. Sorte que ele conseguiu usar algum tipo de escudo e o dano não foi tão grande, mas mesmo assim é perigoso. Daí a nossa ruiva foi pra cima enquanto o Tiny montava no lobo e vinha martelando no escudo da mulher. Agora os dois vieram juntos para tentar quebrar o escudo dessa elfa negra. E como deu bastante dano, o Tiny veio enterrando ela no chão. E nessa os dois já vieram de novo enquanto ela mandava magia em todos os cavaleiros na direção da princesa. E por sorte a ruivinha conseguiu defender, enquanto o Tiny usou a armadura de ferro e veio por cima porque agora é força total. E com isso fez uma explosão gigante, já que finalmente funcionou. Eles quebraram o escudo da elfa. Aí a ruivinha foi pra cima e ela soltou magia de novo. E a bicha mesmo ferida ainda tinha todo esse poder. Só que o Tiny veio com o corpo de ferro martelando a mulher, que fez uma mega explosão de queimar asfalto. E lá de cima ela já vinha invocando algum poder estranho. E o Tiny já reparou porque ela é a última seguidora do demônio.
e está sacrificando seu corpo para aumentar os seus poderes. Daí ela veio usando a oferenda das chamas em cima dos cavaleiros, queimando geral. E como todo mundo tá no seu limite, eles precisam de uma força maior para acabar com essa maldita. E por isso é a vez da Chloe agir. Então ela veio com o poder da luz, brilhe! Porque neste mundo existe o poder divino que é concedido através de penitências e bênçãos. Aquele que alcançou o sacerdócio através da penitência, somente quando batizados eles aprendem sobre o poder divino e recebem o poder antidemônio. No entanto, houveram pessoas que já nasceram com esse poder. Uma santa e um guerreiro que dizem ser enviados por Deus. Um ser que raramente nasce. E alguém que não nasceu no sacerdócio é um clérigo. E com isso os cavaleiros já ficaram espantados, porque ela escondia até mesmo dos seus próprios cavaleiros o seu poder divino, já que segundo Tiny, a Chloe é a clériga mais poderosa que ele já viu. E esse poder dela agora já é o suficiente para varrer essa elfa. E como ela caiu no chão, o Tiny só chegou martelando a cabeça. Mas na hora de mandar pro caixão, a Chloe veio correndo falando que ela não pode morrer, já que ela precisa ser interrogada. Porque eles precisam saber o motivo disso ter acontecido. Mas acho que aquela última martelada foi a última que ela viu mesmo. Daí ela pensou em curar com o poder divino, enquanto seus guardas estavam falando que a princesa é incrível. E como deu nisso, seu segredo acabou sendo revelado. E ela até vem perguntando pro Tiny se ele sabia disso, já que ele é o único que não tá surpreso. Só que o motivo dele saber, ele ainda não pode contar, mas um dia pode ter certeza que ela vai entender isso. E por incrível que pareça, a mina fala só, tudo bem, na próxima você me conta. Daí o Tiny veio todo sem jeito falando que aquela maga negra estava atrás dele, e por causa dos problemas que ele se meteu. Mas pra ela tá tudo bem, porque é dever dos nobres eliminar todas as ameaças. E se ela tivesse morrido, seria culpa dela por não ter poder. Daí, vendo esse jeito dela, ela continua a mesma da sua vida passada. E veio dando uns tapinhas, porque ele estava preocupado com algo bobo como isso. Enquanto a nossa Madame Ruiva chegou falando que ele realmente odeia ser chamado de criança. E veio toda puxando as bochechas dele, porque uma criança realmente não gosta de ser chamada de fofa. Então nessa, a princesa fala que precisa reportar isso ao seu pai o mais rápido possível. E daí eles continuaram a viagem até Tiben, o portão principal. E o Tiny sabia que o papai cuidava muito bem dela, mas isso já é demais. Porque todos os cavaleiros Asa Azul estão aqui para escoltar a princesa. E todos esses cavaleiros são no mínimo especialistas, além de serem o grupo mais poderoso do Império. Daí geral vem ajoelhando se apresentando para a princesa. E ela falando que eles fizeram um ótimo trabalho, né? E o Garren levanta falando que está feliz pela segurança da princesa, já que sua excelência estava preocupada, enquanto ela tinha completa certeza que falou para ele que estava 100% seguro, apesar de todo esse alvoroço não, meu filho. E segundo o Garren, se não tivesse uma emergência, o senhor teria vindo pessoalmente. E na verdade, há cerca de 1 mês e meio atrás, a relíquia da família Tempos desapareceu. Uma relíquia que sempre está com o pai dela. E quando o Tiny ouviu isso, já pergunta se essa relíquia é um artefato. E nem a Chloe sabe, porque esse é um segredo que só pode ser passado para o chefe da família. E como é isso, ele acha que sabe o motivo da relíquia ter desaparecido e veio pedindo para ver sua excelência e ele contará tudo o que sabe. E depois o Garren vem perguntando quem é aquele garoto. E segundo os outros, ele é um garoto incrível, e dizem que foi ele quem capturou o Mago Negro, além de que está quase no nível de um expert. E aí o maluco ficou espantado, né, porque nem mesmo os 7 grandes cavaleiros conseguiram chegar a este nível com tão pouca idade. Então ele é um gênio, ou melhor, um monstro. Até que pensando, o grandão finalmente lembrou porque o Tiny é o garoto que trouxe a carta de pilhas. Daí no caminho a Chloe estava admirada com esta paisagem. E até o Tiny vem perguntando se ela gosta dessas flores. Daí ela vem contando que seu pai e sua falecida mãe também gostavam muito, e foi por isso que ela recebeu o nome que tem hoje. Com isso, a nossa Ruiva também estava falando que o amor entre o Duque e sua senhora foi muito famoso. E enquanto elas estavam falando disso, o Tiny lembrava de suas últimas palavras, porque na verdade ele não gostava daquela flor, e era para ele não esquecer dessa informação. E com certeza
certeza ele queria manter isso em segredo. Só que de todo jeito ele precisa encontrar o Imperador da Espada para definir o seu treinamento e buscar uma maneira de se tornar mais forte. Já que se ele não chegar pelo menos no nível de comandante, ele não vai conseguir ajudar em nada. E por isso nesta vida ele vai destruir todos os que estiverem no seu caminho. Até que agora chegamos no Valentino, onde está a mansão do Duque de Valentia, uma das maiores do Império. E só de chegar lá os guardas estavam tudo felizes, enquanto a princesa perguntava se era a primeira vez que ele vem aqui. Mas nessa hora vem um barbaro gritando: Chloe, minha filha, você tá bem? E ela só, opa, sai fora, porque todos estão olhando e é vergonhoso. E depois de tomar um rala da filha, ele vem agradecendo os cavaleiros, falando que tem um banquete à espera deles. E nessa ele vem perguntando quem é este garoto bem aqui. E a Chloe fala que já contou sobre ele, porque este é o garoto que vai falar sobre o Mago Negro. Daí o Tiny só chegou na frente do Duque parrudo falando que pode dizer onde o artefato Tempos está. E o povo, ih rapaz, porque se eu abrir o bico agora? Enquanto o cara da espada vem chamando o garoto de atrevido, jogando ele pra baixo, já que essa é a pressão da sua alma. Mas mesmo assim, o Imperador ainda tem muito a aprender até chegar no nível da sua vida anterior. E vem falando que dentre os 7 cavaleiros, Estina é a com a maior proeficiência. Jerick é o outro que poderia ter atingido esse nível, e por isso nessa vida ele pode suprimir isso com o seu poder acumulado e foi dissipando aquele negócio, perguntando se tá tudo bem se ele falar sobre isso aqui. E até a nossa Chloe, depois de tudo, vem falando que o Tiny é apenas uma criança e não sabe o que faz, e de todo jeito ele precisa ter uma conversa com este garoto. Daí na sala ele vem perguntando se ele sabe sobre o desaparecimento da Tempos, e é isso mesmo, enquanto ele vem pensando que a Tempos é uma das poucas palavras antigas que ele conhece, porque isso significa tempo ou oportunidade. E se esse artefato está desaparecido há um mês, talvez o poder dele seja voltar no tempo. Diga mais, garoto. E aí o Tiny veio falando que tudo começou com uma catástrofe que só aconteceria daqui a 20 anos. Então ele começou a explicar toda a história de como ele conseguiu voltar no tempo. E até o Imperador da Espada fala que essa é uma história bem construída, além de que ele sabe até o nome dos Guardiões da Árvore do Mundo e sobre o primeiro martelo dos anões e do Orc Guerreiro. E segundo o Tiny, eles foram companheiros por um ano. E mesmo com isso é difícil acreditar, porque aqueles dois sempre se enfrentam. Daí o Imperador fala que tempo significa tempo ou oportunidade, e apenas uma pessoa pode ser enviada ao passado depois de sacrificar a vida de um humano, e os seus descendentes devem usar isso com prudência. E essas foram as palavras passadas juntas com a relíquia da família, mas honestamente ele não achou que era verdade. No entanto, as circunstâncias parecem ser real, mas é difícil confiar no seu julgamento, porque ele confiou nos talentos de outra pessoa e trouxe de volta no passado, já que se fosse ele que retornaria, ele usaria suas experiências e estaria pronto para organizar o poder da humanidade e enfrentar os exércitos do Rei Demônio. E por isso ele tá abismado, porque não foi ele e sim o Tiny que voltou. E isso só ele do futuro sabe, porque ele antes de morrer veio com uma besteira de salvar um talento. E foi aí que o Tiny viu que ele tava pirado. Aí o cara da espada chega à conclusão que não sabia para quando ele voltaria, já que a única coisa que ele sabe é que você deve voltar para onde sua alma estava mais perturbada. E vendo isso, o Tiny deve ter voltado para o momento onde ele encontrou a sua determinação. Então esse foi o motivo do Tiny ter voltado para o dia em que a sua irmã morreu. E com isso, o Mano da Espada tem mais duas coisas para verificar. Se o eu dele tinha dito pro Tiny procurar ele deveria ter preparado alguma forma de confirmação. E sim, foi isso mesmo, já que o nome de batismo da filha dele é Lilas. Ela recebeu esse nome porque é o nome da flor favorita da esposa dele. No entanto, a verdade é que ele não gosta muito dessa flor. E aí que ele caiu na risada, porque isso foi algo que ele mesmo diria como senha. E agora ele finalmente caiu na real, porque apenas isso faria o desaparecimento da relíquia ter sentido. E talvez seja por causa da gente estar no passado que esse vovô ainda tá bem humorado, não é mesmo? Mas nessa hora ele precisa verificar outra coisa e manda chamar o Cavaleiro Royer, porque ele acredita na regressão do Tiny, mas confiar nele é outra história.
e por isso é para provar as suas habilidades que foram reconhecidas pelo seu eu do futuro. E isso é meio injusto, né? Porque primeiro o velho disse para procurar ele e agora vai ter que testar a habilidade. Mó trampo, rapaz. Então ele vem perguntando se ele nunca pensou como seria o futuro. Daí o Tiny começou a rodear perguntando se ele quer saber sobre o futuro do ducado. E na verdade ele não precisa disso tudo. O que ele quer saber é o presságio de um desastre. E ele também nunca deve dizer o futuro para as pessoas, porque humanos evoluem através de seus erros e falhas. E o da espada tem orgulho de ter ensinado o certo para os seus filhos. Com isso o Tiny ficou de boa, porque ele só sabe um pouco sobre a princesa, já que no passado ele tinha muitas dificuldades e não poderia chegar próximo da aristocracia. E aí o vai arregalou os olhos falando o quê? Porque ele não faz a mínima ideia do que vai acontecer no futuro. Aí a única coisa que ele sabe é que o sistema da nobreza virou uma bagunça. Enquanto ele estava piruletando, o Tiny pergunta o que mais ele queria. E como ele é uma força aliada do futuro, o mínimo que ele precisa saber é o que diabos acontecia lá, porque misericórdia. Então é melhor que ele se lembre direito disso antes que apanhe até a morte. Daí de noite o Tiny tava numa furada com o véi, porque ele não lembrava de quase nada. E o que ele sabe, com exceção do que eles participou, foi aqueles de boato ou que algum colega tinha contado pra ele. E o véi puto, você tem alguma informação útil pelo menos? E no final a única coisa que presta é o guerreiro e um santo que aparece em segundo oráculo. Seu nome era Sean Bell e tinha 20 anos. E por isso o velho tava, então eu vou treiná-lo. Mas o problema é que se é 20 anos no futuro, agora no passado, ele tá pra nascer ainda. E aí o cara já tá desesperado pensando em culpar o seu eu do futuro. Daí ele foi falando pro mordomo trazer o Drexler ao invés do Roger, porque tem alguém aqui que merece uma punição. Já que esse é o vice-capitão dos Cavaleiros Asa Azul, o Drexler de nível 5 do grau superior. E o vovô veio falando que esse garoto precisa ser testado para ver se merece a sua confiança. E aí ele ficou chocado, porque ele teria que lutar com uma criança. E já correu solto nos pensamentos. Putz, eu vou ser demitido, véi. Como é que eu vou manter a casa da mulher sem o dinheiro? E o véi mesmo manda ele não se perder nessa imaginação inútil, porque esse é um assunto muito importante. E quando o Drexler olhou pro Tiny, ele viu que o garoto devia ter uns 10 anos e já estava no nível 2. Enquanto ele mesmo manda o vice-capitão apresentar para ele o artesão que fez esse martelo. E foi logo dando um tanto de dica para melhorar isso. Daí o véi apranchou falando que se ele não for bem, não terá nenhum acordo, e fala pro Drexler não se segurar e lutar com tudo. E no final foi decidido que se o Tiny acertasse pelo menos um golpe, aquela promessa seria válida. Então eles começaram a se preparar, e o véi parou pensando que ele tem uma maneira única de lidar com a sua mana. E se fosse ele também poderia se tornar um especialista bem acima do limite, né? Mas mesmo assim foi aquela criança que voltou, e por isso deve ter algum motivo. E nessa a batalha começou. O Tiny chamou o Lobo Lunar e partiu pra cima, e o capitão veio martelando. Só que o Tiny desviou e desceu acertando no ombro da armadura. E o mano, pensando que é divertido, pulou pra cima destroçando. Enquanto o Tiny desviava com o lobo, porque ele decidiu competir usando a velocidade. Aí o cara mandou um ataquezão pelo chão que foi destruindo os pilares de onde o Tiny estava pulando. E foi quase tomando uma na cara. E a conclusão que ele chegou lutando com esse cara é que ele é especializado em defesa, e por isso ele consegue ler todos os movimentos desse mano e foi desviando de tudo, literalmente. Enquanto o outro tava ali, que isso certamente é incrível, mas ainda não é o suficiente. E já vai gritando, mandando o Drexler parar de enrolar. Daí ele veio com tudo, usando a arma da uma que até o véi ficou de queixo caído, mandando ele parar, senão vai matar o moleque, né? Mas o Tiny foi de boa pra cima, fazendo uma mega explosão no choque de ataques. E logo depois saiu voando pra longe, com os dois preocupados com o que aconteceu. E a única coisa que ele fala é que ele venceu, já que no ápice do ataque ele mandou a sua clava na direção do vice-capitão, fazendo um corte no rosto dele. E mesmo assim, isso foi uma loucura, porque ele poderia ter morrido. Só que ele não morreu, ele venceu, já que desde a sua vida passada ele age desse jeito,
porque senão a vida se torna apenas um beco sem saídas. Afinal, isso é apenas um jogo onde precisamos vencer de qualquer jeito. E foi assim que ele viveu até agora. Então Duke concorda com isso, pensando que na sua vida anterior, ele deve ter acreditado que valia a pena tentar fazer algo imprudente. E como é isso, o nosso velho Duke cumprirá a promessa e dará aquilo que ele precisa. E na mesma hora que o Tiny agradece, já caiu no chão para tirar um cochilo. E depois ele acordou em um quarto com o Duke chamando ele, porque eles têm muito a conversar. Daí lá no corredor, a Chloe aparece chamando eles, perguntando para onde ele tá levando o garoto que acabou de acordar. E se ele ia pensar em machucar ele de novo. Ele se machucou sozinho, como eu machucaria o benfeitor da minha filha, né? Sei. E o Tiny, com esse trem de benfeitor, ficou pensando, porque ele achou que fosse ao contrário. E vai se desculpando com a Chloe por ele ter sido ganancioso e acabou se machucando muito. Aí a mulher feliz fala que ele deveria agir mais como uma criança. Enquanto o papai tava ali, que é isso, rapaz? Tô de olho em você. E ele só fala que tá envergonhado de ser chamado de benfeitor da princesa, porque isso nunca aconteceu originalmente. E ouvindo isso, ela pergunta do que eles estão falando. Mas o Duque vem dizendo que não é nada e que era pra ela apenas cuidar da sua cerimônia de maioridade. Daí na sala do Duque, ele vem falando que esqueceu de avisar uma coisa importante, porque o fato de que ele retornou deve ser um segredo que apenas algumas pessoas devem saber, já que isso não pode chegar no ouvido dos sacerdotes, porque o fluxo do tempo e espaço é o eixo do destino que foi organizado pelo Criador, e é um poder que nem mesmo a deusa pode tocar, e um mero humano ir contra isso seria uma blasfêmia. E esse é o motivo da família do Duque manter a existência da Tempos em segredo. E aí o Tiny já ficou confuso, porque a deusa não seria o Criador? Mas na verdade isso é algo que foi apagado das escrituras há muito tempo. É sobre o segredo, é para manter isso no mínimo e deixar que apenas os 10 cavaleiros que ele mencionou saibam. E é claro que teria que deixar os sacerdotes de fora. Agora pro Tiny tá tudo de boa, porque ele se tornará muito mais forte que antes. Enquanto ele perguntava que habilidade ele usou no futuro. Mas o que o Tiny queria saber é, cadê o negócio que ele prometeu? Cadê? Ou ele tá ficando senil e esqueceu? E aí ele só tomou uma na cabeça, porque primeiro vai ter que aprender um pouco de educação. E vem arrastando ele perguntando se ele já ouviu na força chamada de gravidade. Oh, não dorme não, vagabundo? Daí ele vem falando que a visão da sua família é dividida em 4 partes fundamentais. Técnicas de mana, técnicas de espada que combinam defesa e ataque, método para adquirir atributos em 3 passos, e o método de aquisição de características de aura em 7 etapas. E por isso pro Tiny faz sentido que o Valente esteja tão bem. E como ele usa uma arma ofensiva, ele não precisa do treinamento de espada. Se bem que aprender aquela técnica de defesa monstruosa seria muito boa. Então o Duque continua falando que vai ensinar pro Tiny como adquirir atributos. E ele lá, mas não é defesa. E desse jeito, mudando de cenário, os encapuzados falam que Elaine está morta. E o culpado é uma criança que eles acreditam ser um descendente da família Morse. E por isso a missão dos encapuzados era reunir informações sobre esse garoto. Mas lembrem-se que no momento o trabalho de Jaron é mais importante. Agora voltando no Tiny, ele descobriu que para adquirir atributos, ele precisa ter atributos. E segundo ele, o seu corpo já tem atributos que são convenientes. Só que o Duque verificou isso depois da luta. E mesmo ele tendo a força de uma criança, ele é mais pesado que a maioria dos cavaleiros. E pensando bem na sua vida anterior, o Duque provavelmente usava armaduras pesadas. E quanto mais pesado é o corpo, mais pesado é a armadura. Então, em outras palavras, quanto maior é a quantidade de energia absorvida, mais lento será os seus movimentos. E o motivo disso é algo que alguns bruxos chamam de gravidade. E se ele conseguir dominar esse atributo, quanto mais pesado for o seu corpo, mais rápido e forte ele irá se tornar. Daí ele veio dando outras explicações porque existe uma força de atração entre os objetos. Ou seja, a massa e quanto mais pesado for... Ô vovô, que merda tu tá falando aí? Oh, escuta aqui, seu pirralho, os continentes possuem uma grande força que os atrai. Pô, vai atrair o que com isso? Tem certeza que você não tá comendo nada errado, não? Porque se for assim, o mundo deveria estar deitado no chão. Ah, mas tu sabe por que das coisas caírem de lugares altos? É, sempre foi assim, né?
E ele já vem falando que isso é muito complicado e se ele não entende, tá tudo de boa. Mas o Duke já veio foi pegando esse pivete porque ele vai aprender o que é gravidade na prática. Então lá do alto do prédio ele vai perguntar mais de uma vez: por que uma pessoa que subiu tão alto pode cair? Gravidade! E desse jeito lá foi o tiro de madeira abaixo, já que isso é a gravidade. Daí no meio da queda ele chama o seu lobo lunar que por sorte salvou o dia. Não tanto assim, né? E depois o Duke aparece perguntando se ele entendeu a gravidade. E como ele ainda não entendeu muito bem, acho que vamos ter que praticar mais um pouquinho. Daí acabando a sessão de tortura, ele acorda com a Chloe curando ele, perguntando se ele já se tornou um especialista. E até ele mesmo fica de boca aberta, porque não é que aquele bagulho de gravidade deu certo. E nem a princesa tá crente que o pai dela botou o menino nesse treinamento. Ele ficava caindo e subindo e acabou se tornando um especialista. Daí o Tini pergunta se tá tudo bem ela ficar em um lugar como esse por causa da sua cerimônia de maioridade. E segundo ela, a única coisa que precisa fazer é praticar etiqueta. E o Tini falando que ela vai te sair bem fez foi tomar um cascudo, porque nesse dia ela será a estrela da festa. E de todo jeito tá tudo bem ela estar aqui, já que ele é da família também. E pode começar a chamar ela de irmã a partir de agora. E vem perguntando se o nosso menino Tini poderia guardar um segredo. Depois disso, a cena corta e estamos na frente do Drexler que ouviu que o Tini se tornou um especialista e tá querendo uma revanche contra ele sem usar armas. Porque não é típico dos cavaleiros perderem a paciência com uma criancinha, né? Então ele já veio botando a aura pra fora, já que eles vão cair na porrada. E se é o que ele quer, o Tini já pulou pra cima marretando no meio do escudo dele. E o cara já ficou naquela, impossível, este é o mesmo garoto da semana passada. E na mesma hora já foi uma bicuda voando pra trás. Ele parou, freou o pé e veio lambando com a marreta, colidindo o poder com o punho do Drexler. Tão forte que empurrou os dois pra trás, enquanto ele tremia sua mão porque o garoto tá potente. Daí lá veio o Tini atacando de todo lado, até que na última passada por cima o cara já ficou confuso. E a galera da plateia do mesmo jeito, porque ele consegue manusear uma clava pesada dessas numa boa. Então o Drexler tava vindo bolado de novo e o Tini veio disputando força pra cima até ser jogado de lado. E como tava no seu plano, ele preparou e veio pra cima usando o método de combate estilo Tini nível 1, marretada relâmpago, destruindo toda a arena e deixando o vice-capitão no chão. E todos se perguntando se essa é mesmo a força de um especialista. Daí o Tini tava ali agradecendo pela ajuda, enquanto o outro, relaxa, tava pegando leve com você sabe, né? E o Tini também nem tava usando toda a sua força, porque ele ainda é um elementalista. E aí o capitão rachou o bico falando que ele passou e vem dando boas-vindas ao Asa Azul. Só que o Tini não quer se juntar aos Cavaleiros Templários. E aí que o cara ficou daquela, o quê? Então por que você aprendeu a visão da família? Aí lá no Duque ele fala que esqueceu de avisar ao Asa Azul, porque se ele pretende viajar pelo continente, é melhor não pertencer a nenhuma família. E de todo jeito, ele foi além das suas expectativas depois de ser jogado 1001 vezes no predinho. E agora eles estão quase prontos para enfrentar a primeira catástrofe. O que falta é criar um artefato de martelo de guerra pro Tini, porque um artefato infundido com poder mágico quase permanente é um item que pode valer muito, mas seria necessário pelo menos alguns anos de salário para comprar uma belezinha dessas. E por incrível que pareça, o Duque já tinha um sendo fabricado há alguns meses, e esse era originalmente para ser um presente pro vice-capitão. Então agora estamos na melhor forja de Valentia, martelo de Redol. E lá o Tini tava falando para reajustar o martelo pro seu tamanho. Daí o cara puto fala que prefere cancelar o contrato e pagar a multa, porque um trabalho destes não é brinquedo de criança. E vendo isso, o Tini lembra de alguém falando que os anões querem que a arma encontrem o seu dono mesmo que fiquem no prejuízo. E por isso ele precisa provar que merece o martelo. E quando o anão dá mais uma olhada, ele percebe que o Tini já é um especialista nessa idade e fica de boca aberta, porque os anões possuem uma característica no olho direito que tem a capacidade de detectar a verdade e a mentira, de acordo com as ondas das palavras.
E vendo isso, ele já até vira falando que vai fazer uma exceção. Daí dentro da forja ele vem mostrando o martelo, só que ainda não estava pronto, porque ele ainda precisa trabalhar na magia de proteção. E o Tiny vem falando que o artefato de martelo de guerra não é comum e nem popular, e qualquer um seria idiota se recusasse um feitiço desses. Mas ouvindo isso, o mano fala que tem apenas mais um outro martelo de guerra. Um martelo de aço preto coberto de runas de amplificação de peso, que por isso acabou ficando pesado demais e ele desistiu do projeto. E por incrível que pareça, o Tiny adorou esse projeto e veio perguntando o que mais ele tem. E depois ele foi mostrar a belezinha falando que não adianta ser ganancioso, porque isso pesa mais de 100 quilos. E ele levantando o ramo, é pesado mesmo. E já vem marretando destruindo o chão e tudo. Falando que esse martelo é incrível, porque mesmo sendo meio pequeno, é parecido com o Nocturne que ele usou na sua vida passada. Então o Tiny vem perguntando se ele pode ajudar com um punhal para que ele possa usar assim que crescer também. E é claro que o carinha vai ajudar, né? Daí ele veio querer saber o nome desse martelo, e o nome dessa belezinha é Carimbo. Depois lá no Duque ele estava contando sobre o martelo que ele escolheu e vai levar 2 semanas para fazer os ajustes, porque ele ainda está muito longe de se tornar invencível. E o Duque pergunta onde ele aprendeu isso de invencível. E na verdade ele aprendeu algumas línguas orientais por causa dessa aparência de cabelo preto. Vendo isso, o Duque cai na risada, mandando ele falar mais desse jeito, porque às vezes ele parece ser meio burro, né? E como é 2 semanas para ficar pronto, ele vai partir na cerimônia de maioridade da Chloe. E nessa cerimônia ele vai fazer aquele anúncio, porque isso será uma conexão com a família imperial. Aí o Tiny pergunta se ele vai fazer isso mesmo sabendo que o príncipe morreria no dia do casamento, já que no verão do próximo ano todos os membros diretos da família imperial de Aslan morrerão. A segunda catástrofe. Como resultado, o Império, que era considerada a nação mais forte, irá sofrer com conflitos internos e o poder da nação ficará fragmentado. A princesa será viúva e a única remanescente de toda a família imperial. E no final ela vai receber o título de a Princesa Imperial do Infortúnio. E como agora o Duque sabe disso, ele terá certeza que isso não irá acontecer. Daí, segundo o Tiny, essa parte é tudo que ele sabe, porque também tinha rumores que o segundo príncipe era o culpado, mas no final ele também morreu. E nem mesmo ele, o Duque, na sua outra vida, conseguiu descobrir o que aconteceu. Com isso, o Duque fala que achou a menina é brilhante, uma pessoa com uma personalidade que brilha mais do que a aparência. E mais tarde todo mundo verá isso, porque mesmo com ele ajudando, foi ela quem conseguiu reerguer o império arruinado. No entanto, ela não estava feliz. E por isso, pela sua filha e pelo mundo todo, o Duque escolherá um caminho onde ele possa evitar tudo o que consegue. E o Xia, sim, ele também não vai falar nada, porque irá salvar a Chloe do seu jeito. E aí, falando nisso, na frente do papai, só toma uma churra dos cocos. Daí, alguns dias depois, o de cabelo branco falava que estão recebendo muitos convidados. E esse é o comandante dos Cavaleiros Asa Azul Genas. E ele vem falando que receberam um convidado de Hotcher, o terceiro filho conhecido como um parasita. E o Ducado de Hotcher é um grande poder do Império, uma família que competia com Valente há gerações. E por isso o Duque manda deixar avisado que aqui é Valentia e não Hotcher. E vem perguntando pro Genas se ele por acaso não tem nenhuma doença. E como ele não tinha, o Duque fala pra ele não cuidar de tudo sozinho e pergunta se ele tem pensado em se casar. Só que ele não quer isso de jeito nenhum e fala que o Duque tá meio biruta hoje. E ele tava perguntando tudo isso porque o Tiny não conhecia o nome desse cavaleiro Genas, que é muito poderoso. E por isso, de algum jeito, ele pode não estar no seu futuro. No entanto, um usuário de mana no nível 6 como ele não poderia morrer em alguma batalha, então provavelmente será por causa da segunda catástrofe. Daí no Tiny, pensativo, a Chloe chegou com a Ruivinha, enquanto ele perguntava por que ela estava aqui, já que muitos convidados estão chegando. E de qualquer forma, quando ela tá com o Tiny, pode ouvir histórias interessantes, além de poder ver o nosso lobinho. E por isso ela vem pegando ele todo fofinho. Só que nessa hora apareceu um mano falando que o anjo de Valentia é realmente muito lindo.
E esse é da Tibrão, Von Rotter. E ouvindo esse nome, elas já ficaram, o quê? Um Rotter? E nessa, o atrevido veio perguntando se ela não sabe, porque ele se tornará o seu parceiro de toda a vida. E por isso ele veio chamando ela pra tomar um vinho. Mas a nossa ruiva chefia apenas manda ele se afastar, porque a princesa não tem permissão para interagir com os convidados. E aí ele, uma cavaleira mulher deseja me interromper e já vem chamando o seu próprio cavaleiro grandão pra botar moral nas mulheres. Só que esqueceram que o Chini está aqui. E o mesmo ator vem perguntando pra irmã quem são esses. Aí quando o enjoado viu, mandou o cavaleiro se livrar do garoto. Mas ele só tomou um tapaço na fuça porque já tava enchendo o saco. Daí o cavaleiro veio pra cima e dá-lhe tapão. Enquanto os cavaleiros lá de cima viram que ele derrubou um cavaleiro na base do tapa, perguntando quem diabos é esse garoto. Que, claro, vai ficando para um próximo vídeo, né, rapaziada? Então bora deixar o like aí embaixo e se inscreve no canal porque nós já tá chegando a 60k. Mas assim vamos ficando com a parte 1 daquele que morreu tentando salvar o mundo, mas voltou no tempo para se tornar o mais poderoso e derrotar as catástrofes.